Life is not a mere human life. I was bought by a huge price, by the blood of Christ. Now I am a Aleluia! Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Eu queria pensar com vocês hoje uma coisa importante da vida espiritual, que é a gente saber que a gente só pode dar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebe de Deus. Isso é tão importante, mas muita gente não presta devida atenção nessa coisa tão importante. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus requer de nós, Ele primeiro tem que dar. Inclusive, Deus sabe que a gente não consegue amá-lo se Ele não nos amar primeiro. Olha que coisa interessante. E a gente pensa ao contrário. Sabe por que a gente pensa ao contrário? Porque o crente começa a ler a Bíblia de Gênesis para Apocalipse. Se ele começasse a ler a Bíblia de Apocalipse para Gênesis, ele entenderia o que foi feito no final, para a gente conseguir as coisas de Deus. Porque na primeira parte da Bíblia, no Antigo Testamento, você vai ver que Deus requeria do homem uma coisa que ele não conseguia fazer. Ele deu uma lei: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso é um mandamento, é uma ordem. Entende? Como é que você pode obedecer uma ordem de amar a Deus de todo o teu coração, quando você não consegue amar nem a você mesmo, nem ninguém? Como que você consegue fazer uma coisa dessa? Então é óbvio que Deus precisa de uma mudança poderosíssima no interior, no coração, no espírito, para que a pessoa possa realmente entender que para ela amar a Deus e ao próximo, ela precisa primeiro receber a glória de que ela é amadíssima, em primeiro lugar, pelo próprio Deus. O apóstolo João, ele diz isso. Ele diz assim, o apóstolo João já é, no final da Bíblia. Por isso que eu estou te falando que a parte final da Bíblia é o epílogo de uma trama que você precisa entender poderosamente para você entender toda a Bíblia. Se você não entender o epílogo, o final, você não entende nada do início. O apóstolo João disse assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Entende, querido? Por que a gente consegue amar Deus? Porque a gente recebe amor. Primeiro a gente tem que ser poderosamente amado. A gente precisa parar num canto e receber a cachoeira de um amor que é incondicional. Deus, eu tenho errado a minha vida inteira, eu tenho sido um zero à esquerda, eu não tenho conseguido, ter um coração legal, a minha vida não tem sido boa, mas Deus fala assim, cara, eu te amo incondicionalmente antes de você nascer. Aleluia. Entendeu? Que a gente tem essa tendência. Ai, Deus, acho que Ele não me ama porque é por causa dos meus erros. E Deus nos amou primeiro, de antemão. Ele nos ama incondicionalmente, antes da gente praticar o certo e o errado. Mas na cabeça humana fala assim, cara, o meu erro impede o amor de Deus por mim. Portanto, já que Ele não me ama, então eu erro mais. E quanto mais eu erro, mais eu tenho a sensação que Ele não me ama. E porque eu tenho a sensação que Ele não me ama, eu continuo errando mais. Então fica um ciclo diabólico, uma bola de neve na cabeça meramente humana. Só que quando você vai lá para o epílogo, para o final da palavra e vê uma obra acabada de Jesus, Jesus vem e destrói todo esse raciocínio errado de causa e efeito, porque Ele nos amou primeiro para que a gente possa aprender a amar. Oh, menino, isso é maravilhoso, glória a Deus. Entendeu?
E em cima desse raciocínio, eu quero que você entenda que todas as coisas com Deus é assim. Primeiro ele dá, depois ele pede. Somente na lei de Moisés é que ele pedia antes de dar. Mas ele tinha um propósito para fazer isso. Entendeu? Na lei de Moisés, ele pedia para você fazer para que ele pudesse dar. Era uma causa e efeito. A causa estava em você. Você tinha que obedecer. Você tinha que fazer por onde. Mas era apenas um períodozinho que ele estabeleceu isso, para que o homem percebesse que ele era um zerinho à esquerda e ele não conseguia cumprir os mandamentos de Deus. E aí Deus falou: muito bem, esse é o propósito da lei, que você não consiga, para que você se renda e fale: eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que venha fazer essa obra em meu lugar. Menino, aí veio Jesus. Jesus falou assim: tá vendo como vocês não conseguiram fazer para merecer? Vocês não conseguem fazer para que eu possa fazer? Então agora eu vou fazer em lugar de vocês também aquilo que vocês não conseguem. Olha que a salvação é muito gloriosa, cara. Se você parar para ficar meditando o que Jesus realizou, é uma coisa tão contrária à mentalidade da religião que você vai ficar de boca aberta. Que religião? Qualquer religião. Qualquer religião. Seja uma religião de matriz cristã, que a religião cristã não é o evangelho. É uma invencionice humana em cima de preceitos cristãos. Você está entendendo? Então, uma religião cristã com preceitos cristãos, ela é contrária ao evangelho da graça. O que mais que é contrário ao evangelho da graça? O budismo é contrário. Toda religião é contrária. Porque no budismo o cara tem que ir se esmerando até atingir, né, um grau de interioridade X que possa levá-lo a um estado de perfeição. O que mais que o evangelho é contra? Ou o que mais é contra o evangelho? O espiritismo. O que é o espiritismo? O espiritismo é uma doutrina que ensina que você realmente nasceu com um espírito errado. Então você agora tem que passar por provações e por karmas, e você tem que se purificando, você tem que se transformando de geração em geração. Portanto, você vai melhorando o teu espírito através de boas ações, de ser bonzinho, de praticar caridade. E aí quando você morrer, você reencarna melhor, um pouquinho melhor. Aí naquela outra encarnação você vai melhorando. Cara, isso é contrário radicalmente ao poder da redenção de Jesus Cristo. Então se você quer conhecer Jesus e ao mesmo tempo quer conhecer o espiritismo, perceba que eles são em lados completamente opostos, em direções completamente contrárias. Você tem que entender esse negócio. Por quê? Porque a cruz do Calvário aniquila o espiritismo, porque Jesus aperfeiçoa de uma só vez a nosso espírito, para que a gente não precise ficar reencarnando. Você está entendendo? Então, se você é discípulo de Jesus e discípulo de Kardec, você não sabe que você está com 2 pés em 2 canoas e você está achando que isso é possível. Não é possível viver Jesus e viver esse tipo de religião. Você entendeu? Então eu quero que você entenda nesse áudio de hoje somente uma coisa: que para você ser de Deus e para você viver para Ele, você tem que receber tudo dele primeiro. Tudo. Você tem que receber justiça dele, porque você não tem justiça. Você precisa receber o dom da justiça. Aleluia. Deus querido, eu não consigo esse negócio. Essa frase aqui é maravilhosa para a vida de um ser humano. Senhor, eu não consigo este negócio. E Deus ama isso. Fala: filho, ainda bem que você reconheceu que você não consegue esse negócio, porque sou eu que vou te conceder a graça de conseguir comigo. Quando o homem é humilde, a mulher é humilde, fala: Deus, eu tenho vivido caminhos que não são teus, mas eu não consigo viver o que o Senhor me pede. Deus fala: eu sei que você não consegue, meu amado. É por isso que eu realizei a obra em teu favor.
E agora eu vou te dar um espírito novo, regenerado, pronto, para que a partir de lá eu te faça conseguir coisas comigo. Isso é evangelho. Essa é a boa nova, entendeu? De que você não tem que se esmerar por si mesmo, aprimorar o teu espírito, passar por karmas, passar por reencarnações para você conseguir nada de Deus, não. É Deus que morreu em teu lugar através de Jesus para te levar a Ele. Aleluia. Entende? Então, não só para que a gente possa amar a Deus, a gente precisa primeiro ser amado, receber esse amor transbordante e glorioso de um Deus que nos ama incondicionalmente, de antemão. Por que de antemão? Porque não é de pós-mão, entende? Ele não nos ama porque a gente começa a ser bonzinho. Ele nos amou incondicionalmente para que a gente possa ser bonzinho, porque a gente não é. Ele nos ama incondicionalmente para nos transformar, para nos dar um novo entendimento, um novo coração, uma nova alma, um novo espírito. É esse amor que vem previamente, que trouxe Jesus, que proveu um sacrifício perfeito para que Ele não nos condene. Entendeu? O sacrifício é essencial. Sem o derramamento do sangue do Cordeiro, a justiça divina não estaria satisfeita. Deus nunca poderia exercer o seu glorioso amor incondicional perfeitamente em nosso favor se essa justiça não tivesse sido executada. Jesus executou Jesus para que nós possamos ser livres da execução. Entendeu? Mas hoje, só para terminar o áudio, eu quero focalizar num ponto que ele faz primeiro para que a gente possa fazer depois. Isso ele sinalizou lá em Abraão, para que Abraão, fosse o exemplo para todas as gerações. Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Veja como que é interessante. Deus chama um homem e fala assim, que ele fará um monte de coisas para ele e um monte de coisas nele. É Deus que fará. Veja só, Abraão, de ti farei, eu farei de ti uma grande nação. Não é você que fará, não. Abraão não tinha nem filho, não podia ter nem filho, entende? E Deus chega para esse cara e fala: eu farei de ti uma grande nação. Olha que coisa gloriosa. Depois ele fala: eu, Deus, te abençoarei. Não é você que pagará o preço para ser abençoado, Abraão. Eu te abençoarei de antemão. Eu te abençoarei não baseado nos teus méritos, nas tuas promessas, no teu esforço ou na tua religião. Eu te abençoarei, porque eu te abençoarei. Este é uma coisa tão gloriosa que a cabeça religiosa não aceita facilmente. Depois ele diz assim: eu te engrandecerei o nome, eu te darei fama, eu farei você famoso, eu te projetarei no mundo. E isso não vem de você, sou eu que vou fazer, cara. Não é você que se esforça e paga o preço e vai para a internet e para o Instagram. Não, essa coisa brotará em você, Abraão. Deus está falando com Abraão. E você não perceberá, mas você será grandioso na terra, porque eu farei isso. E diz assim: eu te engrandecerei o nome. Depois ele diz assim: sê tu uma bênção. Ou em outra versão diz assim: e tu serás uma bênção. Percebe? Somente aqui no finalzinho é que ele diz que nós seremos uma bênção, como Abraão. Como? A partir do momento que ele nos abençoar, que ele nos engrandecer e fazer o nosso nome grande. Ele fará isso. E aí, porque ele fez isso,
é que nós seremos uma bênção. Diga amém a Deus. Aleluia. Você está entendendo o processo com Deus? Como funciona? Se você não entender que todo dia de manhã que você puser o pezinho para fora da cama, se você não entender que Ele já fez coisas preciosas a teu respeito, você continuará tentando fazer o que Ele já fez. Se você não se apoderar do que está feito, você nunca poderá experimentar o que está sendo feito no teu coração e alma. Isso é muito poderoso que eu estou dizendo. Deus te fez justo, portanto acorde com essa glória e seja justo. Não ande segundo a carne, mas segundo aquilo que foi feito no teu espírito. Por quê? Porque primeiro Deus fez e agora Ele está permitindo com que aquilo que já está feito se manifeste no teu viver e vá fazendo algo que ainda precisa ser feito, mas com aquilo que já está realizando. Aleluia. Como eu amo o Evangelho nisso, Deus. Como eu amo acordar de manhã e falar, Deus, como é gostoso saber que Tu fizeste algo para mim impossível. Tu me fizeste agradável a Ti. Eu não preciso me preocupar com esse quesito. É o Senhor que me fez agradável a Ti de uma vez por todas, para que hoje eu acorde e aprenda a Te agradar com a agradabilidade com que já tenho. Você entendeu? O que é agradar a Deus? A gente precisa agradar a Deus? Precisa. A gente precisa agradar a Deus na vida diária? Sim. Mas a gente nunca vai agradar a Deus na vida diária se a gente não entender que a gente já é agradável. Olha que coisa aparentemente contraditória, cara. Eu conheço um monte de gente que não entende isso. Que entende que ela precisa pagar um preço para agradar a Deus. E isso é uma ofensa a Deus. Você não tem que pagar preço para nada, porque quem pagou o preço para isso foi Jesus, o Filho de Deus. Ele pagou o preço para que você seja agradável espiritualmente e passe a ser agradável comportamentalmente. Você tem que entender esse processo, porque é por causa que as pessoas não entendem isso que elas vivem nessa religiosidade cristã, tentando subir um monte para agradar a Deus, tentando fazer campanha para agradar a Deus, tentando pagar o preço da oração, aquela oração metrificada, aquela oração religiosa, custosa, dificultosa, que é para mostrar para Deus que você está pagando um preço. Veja, Deus, eu estou pagando, Senhor, eu estou te obedecendo, Senhor, eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer. Não, filho, não é assim que agrada a Deus. Deus se agrada daquela fé gloriosa de Abraão, que diz, Senhor, eu creio. Eu recebo que eu sou agradável. Eu recebo que eu sou justo. Eu recebo que eu sou amado. Portanto, agora eu começo a te agradar como fruto dessa glória que já está em mim. As minhas atitudes serão melhores por causa que eu já sou agradável. O Abraão recebeu essa palavra de Deus. Abraão, eu te abençoarei. Por isso, você será uma bênção. Captou isso? Você só pode ser uma bênção na vida de outras pessoas quando você entende que você é poderosamente jorrado dentro de você com bênção. Você não pode dar o que você não possui. Você não pode fazer isso. Você nunca consegue dar amor se você não se sente gloriosamente amado todo dia. Você tentará dar daquilo que você não consegue ter. Entendeu? Você dará algumas gotículas do pouco que você percebe em você. Mas quando você vem para Deus, aleluia, de manhã e se enche dessa glória, Deus, como o Senhor me ama poderosamente, antes de eu nascer, antes das minhas misérias todas, o Senhor me amou e continua amando e amará forever. Aleluia. Aí você tem uma cachoeira, cara, que você vai amar todo mundo pela graça de Deus, sem a necessidade do pagamento de esforço. Aquela coisa custosa, como é difícil amar e não sei o que. Não, cara, será uma coisa poderosíssima de Deus. Você nunca abençoará outras vidas se você não se sentir gloriosamente abençoado. Você sempre terá medo de abençoar, raiva de abençoar. Você está entendendo?
Você terá raiva de abençoar. Eu faço o bem para os outros, mas as pessoas não reconhecem. Cara, isso acontece comigo direto, entende? Mas toda vez que acontece, eu falo assim: Senhor, me ajuda a não olhar para essa exterioridade. Me ajuda a continuar recebendo o fluxo glorioso do fato de que o Senhor já me abençoou com todas as bênçãos espirituais do meu amado Jesus. Eu sou abençoadíssimo em Cristo. Eu tenho a bênção de Abraão por onde quer que eu vá. Eu sou uma bênção portátil. Por que eu sou uma bênção? Porque o Senhor me fez ser bênção. Tá vendo? Ele causou isso e agora não é inevitável que eu seja, porque Ele causou. Aleluia. Ele causou que eu seja amor. Como não amar? Ele causou que eu seja bênção. Como não abençoar? Ele causou isso em mim. Oh, meu amado, meu irmão, minha irmãzinha. Deixa penetrar a glória dessa palavra em você e você vai entender que a vida verdadeira, a vida cristã genuína, é uma produção totalmente de Deus. Você é apenas um permitidor de fluxo. Você está entendendo? Você permite o fluxo daquilo que Deus realizou para você e em você, no teu espírito. E você acorda todo dia e fala: Deus, eu entendi esse negócio. Portanto, quando eu tiver alguma deficiência, alguma fraqueza, alguma chateação na vida, eu vou para uma cadeirinha em silêncio e falo: Pai, eu estou precisando que essa parte fraca da minha alma receba a glória de quem eu já sou em espírito. Vem derramar poder. E Deus vai ter muito prazer de fazer fluir o que você já possui naquela fonte gloriosa que está dentro de você. Você então vai começar a receber força para essa fraqueza. Quando você é injuriado, quando você é ofendido, quando as pessoas ao redor não te compreendem, você não revidará com a mesma carnalidade de antes. Porque agora você tem condições de buscar lá dentro riquezas que as pessoas aqui fora não possuem. Aleluia! Que evangelho maravilhoso! Vamos orar juntos? Oh, maravilhoso Deus! Glória ao teu nome, Pai, porque o Senhor é um Deus que fez tudo isso para nós, em Jesus, para que a gente possa acordar todos os dias e enfrentar este mundo, a vida, as dificuldades, as perseguições, as injúrias, as preocupações e todo esse tipo de coisa que esse mundo exterior tenta trazer através de Satanás contra a nossa vida. E nós possamos dizer assim: Senhor, é no meio de todas essas coisas que o Senhor nos faz mais do que vencedores. Porque nós podemos receber do Senhor aquilo que o Senhor já realizou. Nós não estamos pagando preço nenhum aqui, Deus, para aprimorar a nossa vida, para melhorar a nossa vida através de karmas e através de múltiplas encarnações, para que a gente vá melhorando, aperfeiçoando a nossa vida. Nós não seguimos essa doutrina, nós não somos adeptos dessa crença. Nós cremos que o Senhor Jesus pagou um preço incomensurável como ser humano. Ele é o Deus que se fez homem para levar sobre ele as nossas culpas, as nossas misérias, a nossa imperfeição, a nossa injustiça, para que o Senhor pudesse dar a nós a bênção, o amor, a bondade, a fidelidade, a graça que está em nós. Portanto, hoje nós temos que despertar para aquilo que nós já possuímos e não ficar correndo atrás daquilo que a gente não tem, mas aquilo que nós já recebemos do Senhor. É que a gente tem que manifestar todo dia o amor que nós recebemos de Ti, a bênção. Nós somos abençoados, nós somos umas criaturas prósperas e abençoadas interiormente. Nós temos a Tua graça, nós temos a Tua direção, nós temos a Tua instrução. Portanto, nós não vamos viver como mendigos nesse mundo, como meros seres humanos que não têm a riqueza de Jesus. Eu me recuso a isso. E eu peço ao Senhor que também faça o coração dos meus irmãos de se recusarem a viver nessa miséria quando já são tão ricos, quando já receberam tanta glória da parte do Senhor.
Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe nesse dia. Compartilhe esse áudio. Vamos seguindo em frente todos os dias juntos. Todo dia é importante a gente encher a nossa cabeça com a verdade divina, para que o nosso inimigo não nos destrua o entendimento no meio do caminho. Compartilhe esse áudio, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Em nome de Jesus, amém.